Sejam todas, todas e todes muito bem-vindos ao Luzes que Dançam, um podcast que chega iluminando reflexões e diálogos sobre mulheres na área técnica. Aqui desvendaremos histórias, desafios e conquistas do protagonismo feminino nos bastidores e além. Eu sou Thelma Gualberto, iluminadora e pesquisadora. Convido você a embarcar nessa jornada de inspirações e aprendizado. Vamos acender as luzes e fazer a dança das ideias começar. Olá, como Oi, vai? tô ótima. Gente, hoje temos uma convidada super especial, Zana Andréia. Zana Andréia, ela é uma produtora internacional, podemos dizer assim, né? Ela é coordenadora daqui da UFBA. Ela tem uma outra função que ela vai discorrer para vocês. E ela tem assim uma vasta experiência, é uma pessoa assim que ela é muito importante dentro do fazer artístico dentro da universidade. Fale um pouco, Dona, sobre Obrigada, você. Thelma. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, estar falando no seu podcast. Muito importante falar sobre técnica, é, sobre o aspecto técnico da criação nas artes cênicas e, sobretudo, sobre o fazer de mulheres nesse espaço, que muitas vezes é muito machista. Sim. Então, eu atualmente tenho essa função, sou concursada pela Universidade Federal da Bahia como assistente de direção e produção, essa é a minha posição, e ocupo o papel de coordenadora de ações artístico-acadêmicas dentro da escola de dança, tá? Que eu organizo, então, a nossa coordenação de produção, a gente é responsável por administrar os espaços. Atualmente, o Teatro Experimental, mas em breve reabriremos o Teatro do Movimento e diversas produções de eventos dos mais diversos aspectos. Certo, Zana, e também esse é um espaço assim muito importante para a mulher. É um espaço para que a mulher dos bastidores ela traga para a gente assim um pouco de seus desafios, de suas histórias, de suas conquistas dentro desse protagonismo feminino. Com certeza. Então, assim, você está nessa função assim maravilhosa aqui dentro, mas eu sei que você tem uma trajetória assim bem vasta, inclusive internacional. Eu gostaria que você contasse para a gente, iniciasse, né, contando um pouco dessa sua história, de tantas coisas que você aprontou, de suas peripécias internacionais, porque Zana, ela fez um mestrado no exterior Isso. no exterior e tem assim bastante experiência dentro de espetáculos. Ela conseguiu viver essa produção artística internacional e ela tem coisas maravilhosas para nos contar. Bom, então toda a minha formação veio no teatro, mais especificamente. Eu começo dentro de um grupo teatral que existe em Porto Alegre, ainda existe o Depósito de Teatro. Na época a gente tinha um espaço. A E origem, né? Importante. como? Importante trazer a origem também. Sim, e então eu me formei artista já com essa necessidade de pensar o espaço, de manter um espaço, de entender, porque é uma coisa quando você só faz um espetáculo, a outra coisa quando você tem um espaço que você precisa manter com oficinas, com workshops, que você tem uma preocupação com a materialidade das coisas que compõem esse espaço, com a durabilidade delas. Enfim, então foi aí que me formei artista. Com 17 anos eu já era profissional, né? Consegui meu DRT e, e entrei para a universidade, onde eu reforcei essa prática através daí do aperfeiçoamento da direção teatral. Quando eu acabo ali, eu já tive experiência com outros grupos, outros espaços, outros espetáculos. Foi aí que eu comecei a produção teatral, mais especificamente. E tanto dos meus espetáculos que eu criei na Enquanto faculdade, diretora, como em outros espetáculos de outros diretores. Até um espetáculo, O Sonho de uma Noite de Verão, dirigido pela Patrícia Fagundes, da Cia Rústica, que já existe há mais de 20 anos essa companhia. A gente conseguiu viajar bastante com o espetáculo. A primeira vez que eu vim para Salvador foi com esse espetáculo.
e viajamos também, conseguimos apresentar em Montevidéu e por todo o interior do Rio Grande do Sul. Então, isso também já me deu uma prática assim de diferentes espaços, lidar com o seu trabalho com diferentes espaços, com diferentes técnicas quando você chegava em cada lugar. Após a faculdade, então, eu fui para a Europa viver um período ali, então eu tive algumas experiências de trabalho. Para dizer rapidamente, então, né, consegui trabalhar com artes cênicas na Noruega, na Bélgica, na França, em Portugal, e na Austrália. Ah, e também me apresentei, isso é engraçado, me apresentei no Paquistão também. Então, aí foi tudo muito diferente, consegui apresentar tanto em teatros, uma capacidade técnica com maquinário excelente de ponta, como o Teatro Nacional de Nice. Aqui no Brasil, eu trabalhei também nos bastidores quando veio o Quartet, dirigido pelo Bob Wilson, com 30 pessoas trabalhando na equipe técnica, mas também apresentei em galpão fechado com lona, de construção e sem banheiro. É uma artista polivalente, vai do mundo ao complexo, né? É, Tá mais chique isso. e veio para mais humilde também, né? Apresentação na rua, em espaço público, com autorização, sem autorização, espaços com, enfim, E que é o normal muito no nosso meio artístico, né? com certeza. Você vai fazer uma praça sem autorização, sem recurso, ali com a artista de cara passando chapéu, mas também você teve a oportunidade de ir lá para um grande espaço, onde o dinheiro não era o problema, Não, que é a realidade. É a realidade não, é o sonho de todo artista poder produzir, fazer e acontecer sem se preocupar com o recurso. com Esse certeza, seria o ideal, com né? certeza. É, bom, depois desse, faço um mestrado no exterior, volto para o Brasil. Aqui no Brasil, daí eu tenho um período ainda nômade, né? Eu passo por Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador, São Paulo também. Faço meu doutorado, dou aula por um tempo na URGS e na Unespar, sempre de teatro, bacharelado e licenciatura, e chego aqui, na verdade, com uma vontade de me estabelecer, de ter uma estabilidade, porque essa vida E nômade de consegue. contrato, e consigo. E aí começo a focar exclusivamente na produção teatral, que é o lugar que eu ocupo. Eu deixo esse lado artístico de criação um pouquinho mais em segundo plano, embora eu acho que a produção ela é um lugar que pode ser muito criativa e artística. Acho que, aliás, todos os fazeres que a gente chama de técnico podem ser desempenhados e muitos são desempenhados de maneira extremamente artística. É isso aí. Então, diante de todo esse leque de possibilidade que Zana nos apresenta das próprias vivências, né? Eu queria, Zana, que você contasse para a gente como uma mulher como você, bastante experiência, com bastante possibilidades de outros espaços. Como é a como foi para você conviver com uma dessa área extremamente assim, machista, porque é a área técnica, como é que você conseguiu driblar o machismo? Se você tem algum preconceito, se você viveu algum preconceito nessa área durante esses períodos, porque hoje você está aqui na Universidade Federal da Bahia, você está concursada, realizou esse sonho da estabilidade e aqui você tem uma outra vivência. Mas antes disso, tudo que você viveu, conta para a gente um pouco sobre esse machismo e como você driblou, se driblou, e qual é o seu ponto de vista, o que você acha que pode ser feito para melhorar, para sanar essa dificuldade e para fortalecer outras mulheres, porque esse podcast ele também tem o objetivo da formação de mulheres na área técnica, Sim. né? Da gente estar trazendo dando esse espaço de fortalecimento para essas profissionais. Pois é, e assim, eu acho que é uma coisa triste em todos os aspectos da nossa sociedade, né?
E ainda mais quando a gente pensa nas artes, que normalmente as pessoas artistas a gente acha que são mais abertas, Romantismo. mas não. Infelizmente a gente enfrenta bastante. Felizmente eu sempre tive a chance de trabalhar com pessoas, na sua grande maioria, maravilhosas e que tinham outras práticas, mas nem sempre foi assim, né? Ah, Eu e acho que também tem uma coisa assim que às vezes é até um machismo intrínseco da gente, que parece que a gente tem que estar provando o nosso lugar muito mais que um homem. Quando a gente está nesse lugar, numa parte técnica, parece que a gente sempre fica tentando dar o máximo da gente. Eu me lembro, né, quando a gente ia transportar um cenário, eu sempre, sabe, queria me mostrar que eu era capaz de carregar peso. Aliás, eu sempre acho que forçava esse lugar, né? O que que a gente quer fazer? Então, vamos fazer um mutirão aqui de uma semana da estreia do espetáculo. Vamos fazer um mutirão. Vai ali costurar os figurinos e a gente vai ficar aqui pintando. Não, eu vou ficar pintando. Eu não vou ficar costurando. Eu não quero estar nesse lugar de. Outros momentos, não. Eu sentei, costurei, aprendi a costurar com a maquininha de costura e tudo mais. Mas em outros momentos, não, eu quero pintar. Não, eu quero estar carregando e montando o andaime com as pessoas. Não, eu quero estar aprendendo a usar o aparelho de solda para fazer o cenário. Quero estar nesses outros lugares que não esse de só, então eu vou estar pregando o botão e limpando aqui. Sim. Então, às vezes parecia que até a própria organização botava as mulheres num lugar que não é menos honrado, mas que eu acho que eu sempre quis tentar forçar isso e tensionar essas obviedades, né? Enfim, que nos coloca às vezes em outros lugares e tentar essas coisas assim que, enfim. Acho que eu senti mais o machismo, por acaso, na França. Ali era uma estrutura bem machista, por mais que a gente pense, artes na França, não, nada disso. É em todo lugar, né? São em todos os lugares. É, então, que tinha questão, assim, até porque eu era a única mulher atrás do palco. Eu trabalhei como digamos, aderecista, produção de adereços dentro de um espetáculo que tinha 35 trocas de cenários e eu ficava trocando os acessórios desse cenário, com uma equipe de outros 5 técnicos que ficavam fazendo a troca de cenário, mas tinha o iluminador. Então eu era a única mulher aí no meio disso tudo e eu era a única que tinha acompanhado todos os ensaios. Então eu sabia chegar para a equipe chegou tipo uma semana antes e eu já tinha acompanhado todo mês. E eles tentando, e eu parando assim, não, gente, vocês estão fazendo errado, não é essa a ordem. E eles me olharam assim, tipo, quem é você? Primeiro porque eu era estagiária, depois porque eu era mulher, né? Tipo, quem é você que você está falando? O que que você está sabendo aí? Até que eu falei, até que realmente chegou a assistente de direção e falou, não, ela tem razão, é isso. Chegou antes, adquiriu experiência, viu como funciona. E eles estavam perdidos, assim, então. E outras situações, assim, que eu me lembro que nessa situação eu quis fazer um segundo estágio e eu não consegui. Infelizmente, quem conseguiu o segundo estágio foi uma outra estagiária que a cada vez que ela ia, o shorts dela ficava menor. E ela começou a ter, realmente entrou nesse lugar de ter um relacionamento com, né, alguém aí importante para conseguir se manter nessa estrutura. E foi o que me falaram, assim, infelizmente, tipo, essa pessoa importante que é quem contrata, ele, tipo, sempre tipo, é um predador. Sim, tem isso Aí, também, né? infelizmente, conseguia se manter lá quem se submetia a esse jogo. Aí foi um pouco chocante, assim, pensar, não, obrigada, não quero estar junto desse esquema. Sim. Me limitou, eu não pude seguir fazendo estágio lá e tendo outras experiências artísticas, mas, enfim, é muito triste, assim, eu nunca tinha visto Infelizmente essa. também é a realidade, né? Então foi assim uma coisa muito que eu nunca tinha passado em outros lugares. É, e é isso. Pela minha experiência, eu sinto que, sobretudo, quem trabalha com iluminação sofre mais. Assim, porque eu tenho muitas amigas iluminadoras
que passam esse relato, sobretudo quando é iluminadora de um espetáculo, chega num teatro cuja parte técnica é toda masculina, as pessoas tendem a ter muita resistência com isso. Piadinhas, Isso, empecilhos, com certeza. assédios. Isso. Como produtora, quando eu estava nesse lugar, enfim, não enfrentei muito isso. Mas teve essas situações, teve essa do histórico, né? E é muito triste, você tem que ficar provando, né? Você está num lugar que daí você tem que ficar provando o seu valor, a sua força, a sua capacidade, o seu conhecimento. E que a força muitas vezes não é braçal, né? A força vai para Sobretudo, baixo, sobretudo sobretudo. a força intelectual e mesmo dentro da técnica, do caso do papel da iluminadora, não é braçal, é intelectual, É, é um conceito, é uma estética. com certeza. E aí que também está o aspecto artístico, né? É também essa pessoa que está no lugar que vai coordenar, porque o projeto é meu, o técnico que está lá, ele vai montar um projeto que é meu, ele precisa obedecer, seguir a ordem. Eu entreguei a planta, ele vai montar a planta de acordo com o que está no desenho e é obedecer o que o técnico, o que o iluminador está pedindo para fazer. Sim. E se É, eu tiver que ser a técnica, se eu tiver que fazer a montagem, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou subir a escada, eu vou colocar o refletor, mas não é a força, o músculo. Não, é o saber fazer. sim, com certeza. E às vezes é isso, eu acho que eu sinto esse machismo quando eu lido com outras pessoas que estão dentro, que sim, outras pessoas que são contratadas ou que são envolvidas. Por exemplo, eu me lembro que sempre era muito chato, às vezes, lidar com o pessoal do transporte do cenário, que às vezes queria levar tudo assim de qualquer jeito, e você tinha que, não, gente, não é assim que carrega, tem que carregar aqui, tem que carregar. Eu já ficava olhando feio, tipo assim, o que que você está me ensinando o meu trabalho, né? Aí eu me lembro que várias vezes eu tinha que pegar, não, é assim, ó, pegar e eu mesmo carregar e mostrar, tipo, olha, eu consigo fazer sozinha, vocês dois não conseguem fazer juntos? Por favor. A agilidade, o cuidado, Às né? vezes é difícil você usar esse lugar do machismo para para forçar as pessoas numa situação, né? Do tipo, ó, eu sou uma mulher que estou conseguindo fazer, vocês dois homens não conseguem fazer? Conseguem, né? Então faço. Que legal, que legal. Zana, agora me conte uma coisa, a sua conquista dentro dessa sua trajetória. Sei, eu não conseguiria elencar a maior conquista. Então, nos conte de algumas conquistas. Olha, eu acho que é sempre bom, que eu gosto, a coisa que eu acho que me sinto mais realizada é quando é a parte da produção em que você escreve um projeto e tem um projeto aprovado. Quando você consegue dinheiro. Inclusive, eu trabalhei com você aqui a colar. Ah, é. Eu me sinto, são os momentos que eu me sinto mais realizadas, assim, parece que a gente tem essa validação de fora, de que você é um profissional, mesmo que os editais são com pouco dinheiro e você não ganhe muito e você trabalha mais, tem toda essa problematização, mas eu acho, toda vez que eu ganho um edital, eu fico muito feliz, eu me sinto muito realizada. Eu acho que como o sonho de todas as pessoas é passar em um concurso público, e você passou no seu, Bom, de repente essa pode ser, né? isso também. Eu acho que a estabilidade foi muito bem-vinda, porque foi uma escolha muito difícil para mim, para casa, porque na época eu estava dando, eu era professora, você é técnica, será que é isso que eu quero? Mas veio a pandemia, então foi, você tem um salário fixo. É, Então, isso foi uma conquista. E eu acho que também a parte assim, de enveredar mais para processo, para projetos socioculturais.
eu me sinto muito contemplada com isso, mais do que no passado, quando eu ganhei algum prêmio, ou mesmo a conclusão do doutorado, quando eu concluí. Foi importante, mas assim, eu sinto mais isso, assim, A prática, fazer um projeto que eu consiga contratar pessoas e, sobretudo, pagá-las minimamente, né, justamente, ou tentar pagá-las justamente dentro das possibilidades do projeto. E projetos socioculturais atualmente é o que mais me completa, assim, mais me traz uma satisfação. que bom. E agora conte para a gente o desafio, os desafios. São muitos. Primeiro, a gente lida com uma carência de estrutura física, né, de verba, de dinheiro para essa estrutura física. Então, é isso, a gente trabalha com as limitações. A gente nunca trabalha com o que a gente quer fazer, mas com o que a gente pode. Isso eu acho que é um lugar muito criativo, mas às vezes eu gostaria de fazer 35 trocas de cenário, se eu pudesse fazer, igual é, Karine? Mas com recurso, né? Não, recurso, por favor. É, desafio também como conseguir dinheiro, né? Eu acho que ou menos eu cresci num lugar, eu me formei artista num lugar em que era, sou artista por amor, trabalho com isso por amor, que coisa mais linda você trabalhar com o que você ama. Mas é, eu acho importante a gente pensar que é uma profissão, como profissionais nós temos que ganhar minimamente, dignamente para o nosso fazer. Isso não é óbvio na nossa sociedade. Então, esse é outro desafio. Como viabilizar a verba para pagar os profissionais, para que eles possam ser profissionais e estar aí entregando o máximo deles para o projeto. Limitação física, limitação de verba. Aí acho que o terceiro desafio que fica, sobretudo para quem trabalha com artes, até para a gente se repensar, acho, enfim, é, é a falta de público. A gente está cada vez mais fazendo projetos para nós mesmos, com o público nosso. E isso se evidenciou ainda mais na pandemia, quando tudo virou online, virtual. Então eu fico pensando, isso eu já pensava antes, como que a gente viabiliza as pessoas de irem nesse espaço? A gente está falando de técnica, de iluminação, de teatro, mas quem hoje vai no teatro? Quem hoje está podendo ir? Quem hoje está podendo pagar o ônibus para ir para o teatro? Às vezes não é nem falta de vontade, é falta de recurso mesmo. Então, como é que a gente viabiliza isso? Nós como artistas, ou não sei, vamos também. Também não é só vamos fazer então arte na rua, que não precisa de nada disso, porque aí a gente está abandonando coisas que fazem o fazer das artes cênicas como um todo. Então, acho que são esses três desafios. Essa arte democrática, ela é bacana. Você levar, estar em contato com o público, mas é preciso também valorizar o espaço cênico, né? Com certeza. Não, A caixa cênica. como o projeto Aqui e Acolá trazia pessoas para o espaço da universidade. Se ia no espaço deles, mas se trazia pessoas para terem contato com esse espaço. Isso também é inclusão, né? Então, mas é isso, quando a gente já tem projetos que é pouco dinheiro que a gente consegue, e a gente ainda tem que dividir esse dinheiro em achar recursos para trazer as pessoas. Então, fica um pouco complicado. Os problemas estão juntos, né? Tanto a falta de estrutura, quanto a falta de dinheiro para eles pagar, quanto a falta de. Mas também acho que tem algo aí dos artistas que eu acho que a gente precisa também é, entender como popularizar sem perder, como tornar atraente também as coisas um pouco mais, né? É, é. Os projetos sociais, eles são muito bem-vindos, porque a gente tem uma satisfação pessoal e profissional, né? As coisas elas se misturam. Sim, E é a oportunidade que se dá para outros de interagir com esse meio todo, com tudo isso. com certeza. Você quer falar mais um pouco sobre aqui o colar? Então aqui o Colar foi um projeto que tem participou. É, e ele tinha um aspecto formativo. Então, digamos que agora eu tenho me dedicado bastante à criação de projetos formativos.
Na verdade, ele era básico, a nível básico, devido a uma questão de cronograma e verba, a gente não pôde aprofundar muito, mas nós tínhamos, então, 5 projetos socioculturais, cada um estabelecido num bairro diferente da cidade, para ser algo bem descentralizado. Então, a gente tinha é, projetos do Uruguai, da plataforma, Sussuarana, Cidade Nova Tudo. e Boca do Rio, um projeto de cada lugar. Nós íamos para a sede desses projetos ministrar uma aula de produção e outra de divulgação, e depois nós trouxemos eles para a UFBA para ter uma aula de iluminação e de sonorização num espaço, digamos, completo, com todos os recursos Dentro técnicos, da né? arquitetura cênica, Dentro da arquitetura cênica, com equipamentos de luz, mesa de luz, de som, audiovisual, enfim, para as pessoas poderem aprender um pouco, se despertar e se verem nesse espaço da universidade também, né? Foi uma grata surpresa ver o interesse em todos. A gente pensava que ia ter um número de 5 pessoas e no final sempre vieram mais. As pessoas estavam muito interessadas em conhecer, em experimentar, em aprender. em aprender, e o projeto viabilizava, dava uma ajuda de custo para essas pessoas se deslocarem para cá, estarem aqui, dava um lanche também. É mínimo, mas, enfim, sem esses recursos as pessoas não iam conseguir vir, né? E nós tínhamos um público muito diverso, gente que é das artes cênicas, mas gente que era tipo segurança. Ah, eu sou segurança e na minha empresa, quando tem festa, sou eu que opero o som e a luz, eu quero aprender isso. Ah, eu tenho interesse em trabalhar em casa noturna. Então, como a gente vê que esses recursos das cenas têm uma aplicabilidade, e um potencial de fazer com que essas pessoas sejam empregadas mesmo em outras áreas das artes cênicas, né? E hoje em dia, cada vez mais, a gente se vê presente o uso de equipamentos de luz e de som artístico presente em outros espaços, tipo as igrejas. É, As igrejas hoje, os cultos, eles são mega shows. Então, isso, você precisa desse recurso. Os eventos corporativos, com certeza. também, se a pessoa vai fazer uma palestra em uma escola, tem um auditório ali que precisa disso. E no projeto Aqui e Acolá, esses espaços da comunidade são espaços multiusos, muitas vezes, porque dentro desse espaço ele tem um lugarzinho que funciona como espaço de palestra para qualquer, até mesmo na reunião de bairro, né? No encontro de moradores de bairro, tinha o cara ali que manipula o microfone. Então, foi muito importante a vinda desses alunos para a universidade, ou por eles estarem inseridos no aqui e acolá, É, né? E aí tem uma luz, tem um foco. Ah, eu não tenho uma luz assim específica, um projetor, um refletor, esse equipamento de teatro, mas tem uma luz, busca uma iluminação alternativa. Então eles aprenderam e teve essa interação toda dentro do projeto. com Foi um certeza. excelente projeto, parabéns, Ana. Não só Obrigada. porque eu fiz parte, mas foi, e a gente está ali no contato com o aluno dentro dessa perspectiva assim, do aprendizado, né? Com certeza. E isso faz também com que, bom, você já tinha dado aula, mas vamos supor, o Paulo nunca tinha dado aula, então ele né, se experiencia, o Nesse lugar, docente, e o que incentivou ele a fazer o mestrado, né? sim. Então, eu já tinha dado aula, mas por acaso eu nunca tinha dado aula de produção especificamente. Então, para mim também foi um desafio de como a gente sintetiza esse conhecimento para começa a pensar o que que é importante a gente passar e também entender o que que as pessoas querem aprender, né? Porque às vezes a gente também, eu chegava com uma aula assim, um conteúdo todo pronto e as pessoas, a gente está mais interessado em divulgação, a gente está mais interessado em sonorização. Aí eu dei minha aula de produção toda voltada para essa produção de som, né? O que Sim. que a gente, usando exemplos dessa área em vez de usar outros exemplos, mas que, enfim, podem ser aplicados em É, vocês. Então, quem sabe outro ano eu faço esse projeto. espero estar dentro, viu? Fechado. Vai. Agora, Zana, conte pra gente o seu sonho.
ou os sonhos, de repente, Ai, dentro desse fazer artístico, dentro dessa sua caminhada, né? Porque você sai de um clima, né? Sai lá do sul, vem para a Bahia, se estabiliza aqui, constitui famílias, é, agora tem um bebezinho também. é, Então, dentro dessa fazedura de teatro, né? Desse fazer teatral, dentro desse espaço onde você se encontra. eu acho que o sonho é um desejo, não me acomodar nesse lugar. Ah, então eu tenho estabilidade. Ah, tá. Vamos lá, vamos buscar outras coisas. Digamos que atualmente eu tenho trabalhado junto com a direção num projeto de reforma dos teatros da escola de dança. Então, é difícil, porque é muito dinheiro, e como a burocracia que ocorre é muito complicado, mas eu espero, pode demorar 10 anos, mas eu espero que eu consiga fazer uma reforma nesses dois teatros para eles se transformarem para que a escola de dança se transforme num centro cultural, Legal. um teatro que funcione aos finais de semana e possa receber espetáculos de fora, que se transforme realmente num lugar de referência em Salvador e no Brasil das artes cênicas, mais especificamente da dança. E importante também porque dentro da Universidade Federal tem o Martim Gonçalves, tem o Experimental. A gente tem uma E tem o Teatro do comunidade. Movimento que está fechado, É, mas vai abrir parcialmente, é, sem todos os recursos dele. mas tem uma comunidade acadêmica muito grande e tem uma comunidade artística lá fora Com que certeza. dialoga com esses espaços. Então, Não, tem uma comunidade artística também muito forte na universidade. É sim, muito grande o que se produz aqui, que também sim, não se tem muito espaço. sim, Aqui no Campus Ondina não tem outro espaço para criação artística que seja aqui. E sim. olha quantos cursos temos aqui. Sim. E como a gente vinha falando, inclusive do aqui a colar, né? Além do fazer artístico, existem outros fazeres que necessitam de equipamentos Com audiovisuais certeza, e que podem estar usando esse teatro, como por exemplo palestras, né? com Esses certeza. mega shows. Com certeza, mas mesmo o espetáculo que vem de fora esse ano, ainda bem, a gente vai estar recebendo agora, nos próximos meses, uma companhia francesa, uma outra companhia colombiana. Então, é importante ter esses trabalhos aqui dentro, né? Não só para os estudantes, mas para a comunidade em geral. O artístico geral. Outro sonho agora eu tenho um espaço meu, lá no meio do mato, lá no sítio. Mas tem um pequeno estúdio agora de dança. Então, a minha ideia é Legal. desenvolver aquele espaço como um espaço artístico, tendo, sobretudo, projetos de residência. Então, recebendo artistas para passarem um período lá, 2 semanas, um mês, e criarem junto à natureza alguns trabalhos e depois venham se apresentar aqui em Salvador. Legal. Então, digamos que esses seriam, digamos, os meus sonhos em respeito à profissão. E seguir me aperfeiçoando, procurando outros cursos para entender justamente um pouco mais da técnica do fazer, como as pessoas estão fazendo em outros lugares, para não ficar também só isolado. Ah, é aqui o nosso teatro experimental é assim, tá? Mas o que as pessoas estão fazendo em outros teatros, em outros lugares? O que agora é a tendência? Quais são os equipamentos que estão se usando? A gente está usando esses porque são os que a gente tem, mas e aí? O que tem de novo no mercado que talvez a gente pode Adquirido. adquirir? Zana, e aí vamos chegando ao final do nosso podcast. Te agradeço. Ah, eu que agradeço. Mas eu ainda E gostaria. quero agradecer também aqui Tainá, que está nos bastidores, também nos ajudando. E a Mariane VP, né, que deu É, a nossa contribuição aqui para o podcast. Agora, antes de finalizar, eu gostaria que você contasse para a gente uma história de teatro, essa uma história. história. Conte para a gente, porque é importante, né? Ah, da técnica ou do teatro em Como geral? você Ai, tem quiser. várias, meu E povo. você se sentiu confortável. Fantasmas. Ah, fantasma tem várias. Mas... Não, eu vou contar mais assim, exótica. Então, eu vou contar da minha experiência no Paquistão. Quando eu fui, foi um espetáculo que eu fiz, eu atuava nesse espetáculo. Eu tinha 18 anos quando eu fui, fiz meu aniversário de 19 anos lá.
E, infelizmente, nós, na época, era uma região com bastante conflitos, ainda tinha um pouco mais conflito do que tem agora. Então, tinha todo medo, né? Como que a gente vai para o Paquistão? Assim, era uma equipe que tinha bastante mulheres e era um espetáculo. A gente tinha um ator que fazia um papel de mulher, ainda mesmo barbado, usava roupa. Eu usava saia. E então a gente teve que fazer várias adaptações. Mas a gente falou, vamos, vamos, vamos. Então, chegamos para fazer um espetáculo que era palco italiano, numa tenda de circo em formato sanduíche. Não tinha camarim, então a gente escondia nossas coisas no meio do cenário. É, nos apresentávamos lá. O espetáculo tinha 1h10 de duração, mas era entre 6 e 7h10. Mas às 6, não, eu não me lembro, acho que era entre 5 e 6h10. Mas às 6 eu acho que era um dos horários sagrados de oração deles. Então começava assim, todos os alto-falantes a tocar a oração. Todo mundo saía da sala e ia rezar para a Meca. O primeiro dia foi muito assim, gente, o que está acontecendo? Todo mundo saindo. No segundo dia a gente incorporou essa pausa por respeito, né? A gente até perguntou, não é um problema que a gente siga atuando enquanto. Não, não tem problema, pode seguir. Mas a gente parou no segundo dia. Tinha um detector de metais na porta, que todo mundo que entrava e saía aquilo apitava. E a gente só assim, ah, meu Deus, com medo daquilo, com medo da reação das pessoas também. A gente, na verdade, tinha um pouco de medo, assim, e ao mesmo tempo frisson de estar nesse lugar, nesse ambiente internacional, viajar tão longe para apresentar algo. Mas foi tudo, nossa, foi maravilhoso. Foi tudo, mesmo com todas essas questões, essas tensões, foi muito maravilhoso. O pessoal foi muito legal, as pessoas muito genuinamente interessadas, e curiosas e maravilhadas mesmo com esse poder ter aula e vir em contato. E entender também esses códigos para eles não era ruim, eles não saíam do espetáculo porque eles achavam ruim, mas é tipo, ai, tá na hora de rezar. Ai, vai começar outro trabalho, eu vou lá. Aí no dia seguinte voltava para ver o final. Né? Então, como foi? Eu achei muito interessante. Acho que essa foi uma das coisas que mais me marcou, sobretudo por saber que eu não vou poder ir mais, eu não vou de novo para esse lugar. Foi uma chance única na vida e ainda bem que aconteceu. Mas foi bem significativa, assim, foi bem importante. Tem várias outras coisas envolvendo essa viagem, mas para o podcast eu vou deixar só. Contar alguma história de fantasma nesse nosso universo de teatro. Ah, Todo mundo vê então. um fantasminha. Pois é, bom, lá um dos teatros que tem na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me formei, é o Teatro Alziro Azevedo. Ficava no antigo necrotério da Odonto. Então aí todo mundo conhecia, o Alziro, todo mundo chamava assim, o Alziro tá aí. Mas a vez que eu vi, assim, alguma coisa foi no próprio depósito. Lá tinha bastante fama, tinha uma pessoa que era, assim, tinha uma professora que tinha falado que uma vez um estudante dela falou assim, você tá vendo ali, apontou pra cadeira vazia, ali sempre tem alguém que senta para olhar suas aulas, aí ela, no dia na aula, ela sempre que passava por lá, cumprimentava, assim, o vazio, porque pelo sim, pelo não. Eu respeito. Outra vez a gente tinha uma escada, assim, que subia para a cabine de luz lá no alto. E a gente ouviu realmente passos nessa escada e o tecido que ficava em cima com volume, né? E uma vez, eu, para entrar em cena, passou assim um vulto e eu pensei, nossa, meu colega tá entrando em cena no horário errado. Quando eu saí assim da coxinha para xingar ele, ai, eu tô saindo da cama. Quando eu saí, eu vi ele não tava lá. Aí eu, bom, voltei a me arrumar e de repente passou esse vulto de novo. Aí quando eu virei isso que eu ia reclamar, não tinha ninguém. E, Isso acontece no então, mas teatro. ainda bem, era um espírito branco. Ah, Então, tá tudo bem. Mas ainda bem foram essas situações, assim, eu não tive nenhuma outra. Ainda bem, aqui eu nunca vi. Eu também, assim, já comecei também a falar, ó, quem tiver aí que se saia que eu não quero ver. talvez seja porque o prédio é novo, não é tipo assim, Martim Gonçalves, a casa do Martim Gonçalves, ele está ali. A casa de Castro Alves está ali, tem isso. É, mas eu também já chego assim, ó, quem tá aí eu não quero ver, não fala comigo, muito obrigada, mas não gaste seu tempo comigo. Vai achar outra pessoa para conversar.
Eu agradeço, Júlia. Eu que Espero que agradeço. você tenha gostado. Ai, adorei. Obrigada, Thelma. Muito legal assim, esse espaço, Obrigada. que a gente possa trabalhar muito mais juntas, Com tá? certeza. Sou muito grata a você por toda a acolhida minha nesse meu período aqui na universidade, Ah, tá bom? obrigada. Mas como não acolher uma profissional dessas, fazendo aula de mestrado aqui, e a gente vai deixar passar, Obrigada. não vai fazer ela nos ensinar o que ela tem que fazer? Muito obrigada, minha Não. amiga.